E estamos de volta para mais um NOLA Vlog, sempre trazendo um disco brilhante, maravilhoso e que é da minha coleção. E hoje vamos falar de um disco frio, calculista, eletrônico. Estamos falando de Front 242, Official Version de 1987. Antes de falar desse disco, vamos lembrar que o Front 242 é um projeto de música eletrônica da Bélgica. Eles iniciaram a atividade em 1981, então olha só, a música eletrônica lá do começo dos anos 80. Ainda pegando aqui aquelas influências do synth pop, do pós-punk, de toda aquela coisa mais sombria. Mas qual a característica mais importante do Front 242? Eles incluíram nas suas músicas elementos de coisas ambientes, de pessoas falando, de objetos de oficina, tipo martelo, serra, o que veio a ser chamado de música industrial. Isso mesmo, música industrial. Justamente porque tinha música que, ao invés de ser o som da bateria, era um som de um martelo batendo no metal. Então coisas que foram reformuladas lá do Kraftwerk dos anos 70. Kraftwerk, o mais importante projeto talvez da música, eu ousaria dizer que eles são até mais influentes do que os Beatles, porque tudo que existiu na música pop passou também pelo Kraftwerk, né? Principalmente nos dias de hoje, que a música é eletrônica, é feita no computador, Kraftwerk já fazia essas coisas lá nos anos 70. E esse modo de trabalhar foi se moldando com os tempos, mas o Kraftwerk foi o início de tudo. Até porque o Kraftwerk colocava as vozes de uma forma mais robótica, mais fria, e o Front 242 absorveu tudo isso. Então eles trouxeram a essência do Kraftwerk com os elementos do synth pop, que é a construção das músicas. Se você ouvir Front 242, elas têm começo, meio e fim, tem refrão, e elas são tocadas. É isso aí, eles gravavam. Por quê? O Front 242 só passou a usar os sequenciadores ali em 89, quando surgiu um programa muito conhecido aí do pessoal da música eletrônica chamado Cubase. Hoje existem inúmeros, mas os caras usaram Cubase. Mas na época desse disco aqui, até então, era tudo gravado em fita. Mas como assim era eletrônico? Eles usavam os teclados, os aparelhos, né, as baterias eletrônicas que você programava, mas tudo era gravado em fita, do jeito analógico como todo mundo na época, né? Não existia essa forma de gravar diferente, né? Com os sequenciadores, como passou a existir a partir dos anos 90. E um detalhe muito interessante, polêmico, Front 242 só existiu por causa das leis de incentivo cultural que tinha na Bélgica, tem até hoje na Europa, isso é muito comum. Na Islândia, todos aqueles artistas lá vieram desses projetos, né, de incentivo cultural. Aqui, o pessoal é meio contra isso, né? A lei Rouanet deles lá vale, a nossa não vale, né? Então, olha só, se não fosse as leis de incentivo, eles não teriam comprado os equipamentos que faltavam. Então, tem muita gente aqui no nosso país que tem o talento, tem a sabedoria, mas não tem as ferramentas para você fazer aquilo que você mais sabe fazer, ou se aprimorar naquilo que você já é bom. Então, pensem, tem países, como eu disse, a Islândia, a Alemanha, a própria Holanda, o artista é muito valorizado, já faz parte da cultura deles. Nós não temos essa cultura da cultura. Para a grande maioria das pessoas, o músico ser músico é um hobby. Tanto que muita gente chega e fala, você é músico, mas trabalha do quê? E em muitos lugares falam assim, vem tocar de graça e vem mostrar o seu trabalho. Você vê como esses países europeus lidam com a cultura e como nós aqui do Brasil lidamos com a cultura também. O Official Version é o terceiro disco do Front 242, que, como eu disse, foram os pioneiros aí da música industrial. Porém, no segundo disco deles, no anterior a esse, eles moldaram um termo que era Electronic Body Music, ou também conhecido como EBM. E o que seria essa EBM? Música corporal eletrônica? É justamente isso, que antes as pessoas chamavam de industrial. Eles adicionam ao som deles
coisas do cotidiano, coisas do ambiente, conversas, colagens, tanto que visualmente, né, e também nos shows, nos clipes, eles fazem esse audiovisual, eles também transformam isso daí numa experiência quase lisérgica, né? Então, participar ou ver mesmo, né, pela internet hoje, uma apresentação do Front for Two é uma experiência interessante. E você vê que é um projeto mesmo, é uma banda. Eu, antes de entrar pra música eletrônica, pra mim, a música eletrônica era isso. Era o Kraftwerk, era o Front for Two, era o Prod, era o Daft Punk, o Chemical Brothers. Mas antes da cultura do DJ que a gente conhece hoje, da dance music, pra mim a música eletrônica era isso. E principalmente porque eles eram sombrios, era um negócio assim que não era uma música, digamos, de pista, mas ela fazia dançar também. Esse disco saiu pelo selo Red Rhino da Europa, e aqui foi distribuído pela Stiletto, a Stiletto que sempre trouxe coisas maravilhosas para nosso país, para termos acesso. E esse aqui, ó. E vocês podem perceber pela capa, né? É uma capa estranha, parece estáticas de TV. Aqui atrás também uma coisa estranha, tá sempre presente nos clipes, né? Tem aqui o nome das músicas. Tem uma curiosidade do Front for Two que não é desse disco, mas tem uma música chamada Headhunter, que uma galera do Brasil meio que sampleou, meio que sem autorização dos caras, né? Aquela Headhunter. E é um tal de Bonde do Tigrão usou o sample da Headhunter, cara. Aquele e deu uma polêmica, cara, deu uma polêmica. Eu não lembro hoje se foi liberado isso ou não, mas o fato é que os caras do funk tiraram da EBM, cara, olha só. Então a gente fica pensando assim, quem será que tá por trás desses beats dos caras? Será que eles sabem de onde vêm os beats? Será que essa galera que ouve também faz noção de quão influente é o Front for Two, o Kraftwerk e todas as outras bandas aí, projetos, né, de música eletrônica? Será que sabe? E o legal também é que esses caras do Front for Two, eles tinham uma ligação com os caras do Ministry. Quem não sabe, o Ministry também é conhecido como rock industrial, mas no início eles não eram rock. Eles eram synth pop e depois foram deixando a música deles mais pesadas. E aí um dos caras do Ministry fundou um selo, a Wax Trax, uma coisa assim. E aí começaram a promover justamente bandas desse tipo. E não sei o que acontece ali na água da Bélgica, que tem muita banda de EBM, coisas muito pesadas, muito legais mesmo. Na própria Holanda, na própria Alemanha, né, naquele miolo ali, não sei se é por causa do clima, né, se é muito cinzento, se é muito frio, mas o Front for Two era isso daí. Agora, entrando na minha história pessoal com esse disco, eu lembro de estar assistindo o programa Som Pop, que era a única coisa que a gente tinha na época, né? Que no final da era foi apresentado pelo Kid Vinil, mas no início não era. No início não tinha nem apresentador. Depois tinha só uma voz. E aí eu ouvi pela primeira vez, tipo, a Front for Two com seu som industrial. Eu falei, meu, o que é isso? O que é isso? Né? Mas a gente já conhecia o synth pop, não por esse nome. Eram as bandas pop dos anos 80, né? O Duran Duran, Soft Cell. E aí quando veio o lance industrial, eu falei, como assim industrial? Indústria? Tem furadeira, tem não sei o quê, né? Eu ainda brinquei com isso. Pessoal, é isso. É justamente isso. E realmente tem som de furadeira, tem um som de muita coisa, só que não é exagerado. Não pensem que o som é feito em cima disso, mas contém isso. Né? Então, até mesmo pelas baterias eletrônicas, você poder programar, samplear som, então você consegue fazer muita coisa criativa. E aí quando eu ouvi, eu achei muito interessante, cara. Achei demais, porque eu sempre gostei de música, de toda a música. Desde que seja legal, interessante, criativa, eu acho bacana e passo a ser fã, né? Então você gostar de uma coisa não te impede de gostar de outras. Porém, naquela época era muito difícil chegar material, chegar discos, chegar qualquer informação. E fiquei muito tempo à procura. Até que um belo dia, passando em frente a uma loja qualquer aí, eu achei esses números, 242. Falei, opa, será? Será? Né? Porque depois, nos anos 2000, né, tudo que tinha letras e números aí era meio direcionado pro emo rock, né? Mas eu vi 242, será? E não tá escrito front aqui, né? Tá só escrito 242. Mas, aqui nos agradecimentos, produzido pelo Front 242. Então eu falei, bom, só pode ser os caras.
E aí levei, e esse disco é uma maravilha. Tem sons muito pesados, muito legais mesmo, e tem um grande hit deles, não do tamanho da Headhunter, chamado exatamente Master Hit, a parte 1 e parte 2, porque na Europa também é muito do costume deles lançarem singles, coisa que para nós brasileiros, até porque era muito caro, então a gente não compraria um disco por causa de 2 músicas, né? A gente esperaria o álbum inteiro. Então o single, o EP nunca fez sucesso aqui, só entre os colecionadores. Então o pessoal esperava o álbum. Porém, esses singles eram interessantes, né? Porque eram discos menores, era o compacto, e vinha a música principal no lado A, e o lado B sempre tinha uma raridade, uma versão, alguma coisa do tipo, coisa que não saía no LP. E aí, em 1992, naquela explosão, né, da música eletrônica um pouco mais pop, né, com a explosão do Daft Punk, do Chemical Brothers, do Popero, né? Então a música de pista tava começando a fervilhar na Europa, né? No mundo inteiro. E aí o Front 242 começa a ganhar um pouco mais de visibilidade, né? E nessa época também, essas bandas, né, vamos dizer, o Ministry, que no início era uma dupla, né, era um duo, que também fazia synth pop, fazia um som um pouco mais industrial, começaram a agregar o rock mesmo, o heavy metal nas suas músicas, né? Aí surgiram Nine Inch Nails, aí anos depois Marilyn Manson, toda essa galera veio a partir do industrial. O Korn, né, todo aquele lance new metal, o próprio Sepultura, né, o Chaos AD tem elementos ali de industrial, né, mas voltado pro rock. Então o Max Cavalera é um visionário, né, porque ele gosta também, e o Igor Cavalera, irmão dele, está justamente fazendo projetos de música eletrônica, e veio aqui nessa pegada. Existem músicas eletrônicas muito mais pesadas que heavy metal. Então é para vocês verem como o Front 242 é influente. Então eu precisava ter, né, pelo menos um registro deles, né, porque é muito difícil encontrar disco deles. Em 1992, esse disco aqui foi relançado em CD. Porém, tem um detalhe, ele vinha com 2 músicas a mais, que era dos EPs, né, do single, os lado Bs do single, e também tinha uma outra capa, ó, essa capa é a original, e a outra capa é essa aqui, ó. Então, o Front 242 também mantém esse padrão das capas, né, tem sempre uma arte ali que você já identifica logo de cara, então é realmente uma parada conceitual, que muitos artistas não levam em consideração o conceito da coisa, a estética da coisa. Então, logo do início, os caras já têm uma identidade visual, já têm uma identidade para fotos, as artes, né, envolvidas por trás da música, as roupas e a forma de apresentação, porque a apresentação deles também tinha telões com filmes, né, trechos de filmes, coisas relacionadas à guerra, coisas do tipo. Por quê? Porque é como se fosse uma trilha sonora do fim do mundo isso aqui. Por ser frio, por ser calculista, por ser denso, né, por não ter, digamos, aquela emoção da música pop. Então a intenção era justamente ser isso. Muita gente fala também, né, porque eu vou fazer música eletrônica, mas eu quero humanizar um pouco, eu quero deixar um pouco mais próximo do real, tal. Cara, eles fizeram o oposto. Música eletrônica, é robótica, é batida em cima de batida, né? Cada pessoa vai ter o seu estilo, o seu jeito de fazer, mas para eles foram pioneiros nisso, deu muito certo e se tornaram a banda influente, o projeto influente. E aí quando eu comprei esse disco, eu não parava de ouvir, eu achava muito louco. E aí essas músicas que foram me inspirando a também fazer música eletrônica, porque era possível, apesar deles serem um quarteto, eu via que era possível você criar suas músicas e depois, mais pra frente, muitos anos depois, vem a internet, né? E aí você joga tudo na internet, você consegue fazer as coisas e divulgar. E eu sou muito fã do Front 242, mas esse Front 242 aqui mora no meu coração. Então, pessoal, esse foi o disco de hoje, Official Version do Front 242. Cara, ouça, por favor, é muito legal isso aqui, muito legal. E vocês vão se identificar com muita coisa, vocês vão lembrar de riffs, de coisas que são usadas em filme. Então o Front 242 é muito influente, muito bacana mesmo. Eu tenho esse aqui é meu, esse aqui é maravilha. Bom, pessoal, então é isso. Se vocês chegaram até aqui, considera se inscrever, considera dar um joinha aqui, ó, ou clicar aqui no botãozinho vermelho para se inscrever, ó. Não custa nada e a gente fica muito feliz quando isso acontece. Você conhece o Front 242, já ouviu? Escreve aqui, ó, deixe seu comentário. E enquanto isso, muito obrigado
Siga-nos nas redes, no Instagram, no Spotify, que tem muito mais lá. Então, pessoal, até uma próxima. Grande abraço e até lá. Eu gostaria de oferecer esse episódio a meu grande amigo Jay Borba, que gostava muito desse disco, inclusive, e que infelizmente nos deixou aí no final de janeiro. Então, Jay Borba, descanse em paz, você jamais será esquecido.